aqui na Igreja Batista Lagoinha, nós faremos uma reunião de 45 minutos, porque a gente também quer trabalhar dentro de uma margem de segurança e não deixar nada para nenhum filho do cão falar alguma coisa, nada. Então nós vamos estar assim, excedendo tudo, e também não só por uma questão do mundão, mas também uma questão de zelo, uma questão de responsabilidade, uma questão do nosso amor para com os irmãos. Então, nós vamos ter 2 reuniões no sábado e 6 reuniões ao domingo, e aí nós vamos estar informando os irmãos sobre como vai funcionar essas reuniões, como que vai se dar tudo isso. Tem que vir à igreja? Não tem que vir à igreja, né? Nunca teve, isso aí é do coração de cada um. E é para aqueles que sentem falta, e é muito importante estar reunido, nós vamos ter toda essa liberdade. Aqueles irmãos que tiverem ainda nessa restrição e aguardando, fique em casa em tudo na sua vida, então fique em paz, vai estar transmitindo o culto ao vivo, como sempre transmitiu. Nós vamos ter um horário apenas que será transmitido o culto, para abençoar todo mundo, para a glória de Deus. Continuamos com a Secretaria da Igreja aberta para servir. A partir do mês de setembro, a Casa Renovo abre também para os atendimentos pastorais individual, que por enquanto está sendo feito só aqui na Secretaria, mas a demanda é tão grande que nós vamos ampliar, voltando para a Casa Renovo também, o atendimento pastoral, os atendimentos individuais ali, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, fiquem atentos nas redes sociais da igreja. Você que é membro aqui da igreja, fique atento ao seu grupo de célula, seu líder de célula, com toda responsabilidade, com toda habilidade, vai estar passando todas as informações também, que serão passadas para eles, e aqui na igreja também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse lugar aqui vai ser tão seguro ou mais até do que a sua própria casa, em nome de Jesus. Essa é a nossa ideia, para deixar esse lugar aqui de uma forma assim extremamente segura, para que todos nós possamos vir aqui servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. Não vai ter trabalho para as crianças, infelizmente. Então, não pode nenhuma igreja ter trabalho específico para as crianças. Então, as nossas escolinhas, as salinhas, o Ministério Infantil, Kids da Lagoinha, não vai estar funcionando. Não tem proibição nenhuma para as crianças virem na igreja. Ela pode vir com seus familiares, vai sentar nas cadeiras juntamente com a sua família. Mas não vai ter nenhum trabalho específico para as crianças na nossa igreja por enquanto, né? Logo a gente entra na fase verde em nome de Jesus, logo tudo isso aí vai passar para a glória de Deus e a gente retoma tudo ao normal. As pessoas que vierem, obviamente, vão ter que vir de máscara, só não vai precisar utilizar máscara quem estiver fazendo uso do microfone aqui, mas vai ter todo o distanciamento, todas as medidas de segurança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem muitos irmãos mandando mensagens para mim, falando que as igrejas estão voltando já, que tem igreja que já fez culto, já está fazendo hoje no domingo. Olha, eu não sei, eu sei que diante do que foi solicitado e aprovado só depois do dia 24. Se tem alguma igreja, né, desobedecendo, aí é uma questão muito particular, não tem a ver com o que foi passado das autoridades e muito menos do Conselho de Pastores, da diretoria do Conselho de Pastores da nossa cidade. Amém? Mas nós abençoamos os nossos irmãos e eu falo aqui em nome da Igreja Batista da Lagoinha, da nossa comunidade, e aqui a gente vai continuar seguindo aí as solicitações, seguindo o que foi pedido pelas autoridades. Domingo, é lógico, né? Eu falei um monte aqui, descasquei um monte. Se precisar, eu falo de novo, sem problema nenhum, porque nós precisávamos dessa retomada, né? Se não tivesse essa conversa aí na segunda-feira, provavelmente nós estaríamos aí esperando mais muito tempo. Mas graças a Deus, o Senhor abençoou, tocou no coração das autoridades aí para que elas pudessem fazer essa flexibilização e entrar em um bom acordo para que a nossa cidade comece a voltar ao normal em todos os setores, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero trazer novidades aí para os irmãos. Vamos lá. Êxodo, capítulo 8. Vamos orar para o Senhor falar conosco. Pai, em nome de Jesus, toca o nosso coração com Tua palavra, pelo Espírito do Senhor. Dá-nos entendimento dela. Senhor, abra os nossos olhos para ver, ó Pai, realidades que talvez não enxergamos até o momento. Ó Deus, dá-nos a sensibilidade daquilo, Senhor, que está tão perto de nós, seja a Tua graça,
ou seja mesmo as armadilhas do inimigo. Essa sensibilidade, ó Pai, torna-nos sensíveis à Tua voz, ó Pai, de alerta, à Tua voz de amor, a Tua voz de graça sobre cada um de nós, de correção, a voz do Pai. Em nome de Jesus, quero abençoar os meus irmãos, para que o Senhor traga entendimento da Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Êxodo capítulo 8. Eu quero ler 3 textos de Êxodo, primeiro no capítulo 8, depois no capítulo 10. Aqui no capítulo 8, versículo 20, a partir do 25, diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá longe. Orai também por mim. Capítulo 10. A partir do versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Versículo 24, aqui do 10. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho ao seu coração, algo assim que Deus já tem plantado no meu coração há um bom tempo. Eu ministrei um pouco sobre essa saída do Egito, do povo de Israel, alguns dias atrás aqui, e eu quero compartilhar um pouquinho a respeito do Êxodo, e levar você a meditar sobre o seu Êxodo. O livro do Êxodo, ele retrata a saída do povo de Israel, do povo hebreu, melhor dizendo, do povo hebreu lá do Egito. É disso que retrata o livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. Então,
O livro do Êxodo retrata a saída deste povo, que ficou ali escravo no Egito por cerca de 430 anos, numa média, né? Alguns dizem 400, outros 430, 450, até 480, uma média aí de 430 anos. Apesar que não foram 430 anos de escravidão, propriamente dita. Tá? É lógico que era uma escravidão sutil. No final foi uma escravidão propriamente dita, mas no começo não foi escravidão. Eles ficaram por muitos anos sem serem escravos no Egito. Primeiro eles foram parar no Egito não para serem escravos, eles foram parar no Egito porque o Egito tinha suprimento, porque o Egito tinha mantimento, porque o Egito tinha alimento. Então eles foram para lá por causa disso. E ali eles habitaram, criaram sua vida, seus filhos. O Egito acabou sendo, de uma certa forma, uma fonte de bênção para que eles se suprissem ali. Mas sutilmente, o Egito começou a envolvê-los. E ali foi se tornando uma escravidão, de forma sutil, até que depois deixou de ser sutil e se tornou realmente uma prisão na vida do povo hebreu. Eles acabaram se tornando prisioneiros e cativos ali durante muito tempo, até que Deus decidiu libertar o povo do Egito. E então Deus levanta Moisés para que através de Moisés fosse aquele que anunciasse a libertação do povo. E aí nós conhecemos a história das pragas e quantas vezes Moisés chegou, falamos, quando Moisés chegava e falava, deixa o meu povo ir, e Faraó endurecia o coração e ficava naquela luta, e vieram as pragas e tudo mais, até que o povo rompeu com o Egito e foi embora. Assim, meus irmãos, tudo o que aconteceu no Êxodo é uma figura de linguagem daquilo que acontece na nossa vida espiritualmente. O Egito representa o mundo, o sistema do mundo, tá? Não é o planeta, tá? O mundo, o globo, não. É o sistema que rege. Nós chamamos de mundo. Faraó representa a figura do maligno, que é o opressor, que é o opositor a Deus, é aquele que se vangloria, se ensoberbece, aquele que quer receber a glória e a adoração. Então, quando Deus envia Moisés, e depois do rompimento ali das 10 pragas, acontece que o povo ele é liberto através de um fator decisivo, que foi a Páscoa, onde eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue daquele cordeiro, passaram nos umbrais das portas das residências, e ali o anjo da morte não os atingiu. E essa figura que rompeu a libertação, essa figura do cordeiro, é a figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Lembra que João Batista fala, apontando para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascual, a nossa verdadeira Páscoa, e pelo sangue de Jesus nós temos a redenção. E ali, através do sangue do Cordeiro, ali no Egito, o povo então foi liberto. O povo foi liberado, melhor dizendo, para seguir a sua jornada, para adorar a Deus. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, que seria um rompimento, um desligamento, deixar o mundo para trás, deixar o Egito para trás, naquela travessia do Mar Vermelho, que para nós tem uma representação muito grande quando nós batizamos, quando nós mergulhamos a nossa vida em Cristo e seguimos uma jornada em adoração a Deus. Uma jornada que ainda é deserto. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, existe uma caminhada, às vezes, que nós passamos pelo deserto, e estamos nessa jornada, mas é uma jornada que nós passamos por uma libertação, rumo a adorar a Deus. Queridos, na nossa vida com Deus, a redenção de Jesus Cristo na nossa vida, o grande sinal da redenção de Jesus Cristo na nossa vida é
quando é o sinal do abandono em relação ao mundo. É o sinal do êxodo, da saída, do rompimento. Toda nova vida em Cristo, ela requer de nós um rompimento com as coisas que ficaram para trás. Como diz lá, quando o apóstolo Paulo fala à igreja dos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. Como Paulo fala aos Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Como o próprio Jesus dizia, quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás, essa pessoa precisa avançar pela frente. Então, a nossa jornada com Jesus Cristo, ela é para frente, é uma caminhada progressiva que nós precisamos ter diante do Senhor. Por isso, Deus diz para Moisés, quando o povo estava saindo das terras ali do Egito, entrando na península ali do Sinai para atravessar as margens do Mar Vermelho, Deus fala assim para Moisés: diga ao povo que marche. É para ir para frente. Eu chamei vocês agora para avançar, não é para retroceder. Não é à toa que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Ele nos chamou para avançar. Então, todos nós precisamos ter o nosso êxodo, o nosso rompimento com as coisas desse mundo, o rompimento com o sistema desse mundo. A redenção, ela é ativada na nossa vida, ela é decretada na nossa vida, ela é vivenciada por nós, ela é vista na vida de alguém através da saída com o mundo, do rompimento com o mundo, quando há um desligamento das coisas do mundo. E veja, meus irmãos, eu não estou falando de perfeição, não, eu estou falando de desligamento, de rompimento, né, de uma declaração ativa, pública, eficaz da nossa parte em relação ao mundo. Até mesmo porque, quando o povo, preste atenção, quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, ali no deserto, nós vemos muitos e muitos sinais na vida deles, das coisas do Egito. Inclusive eles declaravam com a boca. Quantas vezes declararam com os lábios, dizendo que tinham saudades do Egito? Então, eu não estou falando de uma questão de perfeição, eu estou falando de uma questão de decisão, eu estou falando de uma questão de rompimento, desligamento, de um êxodo, de uma saída do mundo, de uma saída do domínio de Faraó, do maligno, do sistema desse mundo, do sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, ter passado na sua vida, ter consciência que Ele te livrou da morte eterna e te deu a vida eterna, para você passar a eternidade com o Senhor. Você já passou pelo êxodo? Você já teve o seu êxodo? Ele já aconteceu na sua vida? Porque o fato de nós conhecermos a história, conhecermos a Bíblia, irmãos, isso não define o nosso êxodo. O êxodo é definido através do rompimento. Você já rompeu com o mundo? Você já declarou, né, a sua amizade com Deus, sua intimidade, seu relacionamento com Deus e o seu desligamento com as coisas desse mundo? Tiago 4,4 diz que quem é amigo do mundo constitui-se, olha só, constituiu já, não, você não precisa nem declarar, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só que sério isso. Não temos nada com esse mundo, nada, nada, nada. 1 João capítulo 2 diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos o que com esse sistema desse mundo? Nada. Nós precisamos romper. O mundo é atrativo? Sim, o mundo é atrativo. Muitas coisas do mundo são atrativas. Lembre-se, eu não estou falando de perfeição, estou falando de decisão, eu estou falando de convicção. O mundo nunca quer falar não para você. Se você fala, estou rompendo, ele fala assim, mas não rompe tudo.
Não, eu vou romper tudo. Não, rompe só metade. O mundo não quer que você desligue dele. Ele não quer esse não seu e nem falar não para você. O mundo vai sempre abrir concessões. Eu li para você aqui 3 textos. Veja a sutilidade que tem o Egito, o mundo e Faraó. Primeiro texto que nós lemos, do Êxodo capítulo 8. Aqui, em Êxodo capítulo 8, quando Moisés vai lá e fala para eles, para deixar ir, Faraó diz o que para Moisés? Faraó fala assim, pode adorar a Deus, adora a Deus aqui nas nossas terras. Olha só a sutileza, primeira sutileza, tem 2 aqui. A primeira, adora a Deus aqui nessa terra, versículo 25, ide, sacrificai a Deus nessa terra. E no versículo 28, no finalzinho, na parte B, outra, não vá longe. Não vá longe. Primeira coisa que nós precisamos saber da sutileza do mundo, que é assim. Tá bom, você quer adorar a Deus? Pode adorar a Deus, mas fica aqui com a gente. Adora a Deus, mesmo estando no mundo. Esteja no mesmo ambiente do mundo e você adora a Deus. Porque a diferença só está lá dentro. Participa de tudo, vive do jeito que eles vivem, frequenta o mesmo lugar e os mesmos ambientes que o mundo, mas você adora a Deus. Você acha que o mundo acha ruim disso? Não acha. Olha Faraó falando assim. E olha só, para Faraó falar isso, hein? O Egito tinha milhares de deuses. O próprio Faraó, né? Ele era o imperador, né? Mas aí o título Faraó era uma questão de divindade, de querer adoração. Ele mesmo falar assim, faz o seguinte, sabiam que os hebreus eram monoteístas, adoravam um só Deus. Ele dizia assim, tá bom, eu deixo vocês adorar a Deus aqui nessa terra, ou seja, fica aqui e adora a Deus. É mais ou menos assim, não precisa mudar nada na sua vida. Tá bom, você está adorando a Deus, não muda nada. O que você fazia antes de conhecer racionalmente Deus, continua do mesmo jeito. Você quer conhecer, frequentar a igreja, não precisa mudar nada lá. Olha que sutileza. Fica aqui, adora a Deus aqui. E o segundo, quando Moisés, que aí Moisés diz o quê? Não. Adorar a Deus aqui? Não. Meu Deus se trata de uma exclusividade. Nos reunimos para adorar a Deus. O mesmo espaço onde adora a Deus, não adora outro e nem outra, viu? O mesmo espaço que eu adoro o Senhor, eu não adoro outros. O mesmo espaço onde eu dobro meu joelho a Cristo, eu não dobro a outro e nem outra. Nem homem, nem entidade, nem quem morreu, nem quem viveu, nada. Não divido o espaço que é do Senhor, é do Senhor. Moisés foi enfático. Aí Faraó, não se dando por contente, fala assim, tá bom, então tá, vocês querem espaço exclusivo, tudo bem, mas não vá longe não. Não é assim que ele fala? Não vá longe não, mantenha aqui por perto. Por que mantém aqui por perto? Qualquer dorzinha de barriga que der nos hebreus, voltam para o Egito. Então, meus irmãos, não tinha que estar perto, tanto que os hebreus estilingaram, os hebreus foram embora. Mas a sutileza do mundo em não querer o rompimento. O mundo não quer que você rompa com ele. Vai fazer de tudo. A princípio uma sutileza. Depois, pode ser uma agressividade. É assim que acontece, né? No mundo, ainda é assim hoje. Se você decide não praticar as mesmas coisas que eles praticam, no começo, quer um pouco aceitar. Depois, já declaram uma inimizade, humilham, envergonham. Quantos casos, já compartilhei aqui, casos de pessoas que, por entregarem a vida a Jesus e se declararem agora discípulos de Jesus, a família queria deserdar, queria dizer para essa pessoa, falar assim, olha, você não é mais meu filho.
ouvi um garoto, agora 2 semanas atrás, falar isso para mim, que se ele se tornasse um cristão, apelidado de crente, né? Se você se tornasse um crente, ou seja, se fosse alguém fosse seguir a fé em Jesus Cristo apenas, olha, você vai ser o desgosto de toda a família. Acabou. Para nós, você acabou. Então o mundo começa com uma sutileza e eles vão apertando e vão apertando e vão apertando. E aí não parou por aqui, não parou. Aqui no capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez para Faraó, e Faraó disse: ide, servi ao vosso Deus. Olha só, que engraçado, né? Aí depois que a gente entende tudo isso, a gente entende o plano de Deus, né? Por que Deus ficou resistindo tanto ali? Porque a libertação tinha que ser um rompimento, não tinha que ser amigável. Não tem que ser amigável. Nosso rompimento com o mundo não é amigável. Nós declaramos inimizade ao mundo, ao sistema do mundo. Não é amigável. Não sou amigo do mundo. Não tem bonzinho de relacionamento com o mundo. Não, nós aborrecemos as obras infrutuosas das trevas, como diz a palavra de Deus. Mas aí Faraó, olha só que sutileza, né? Parece legal, né? Ao ponto talvez de alguém até sem entender vai dizer, glória a Deus, né? Olha Faraó, olha o que o Faraó diz. Faraó diz, vai servir a Deus. Faraó incentivando ele a servir a Deus. Mas aí olha a sutileza por trás. No finalzinho do versículo 8, na parte B, o que Faraó diz? Quantos vão? Como assim quantos vão? Como assim quantos vão? Aí eu te pergunto, meu irmão, você vai para a terra prometida? Vai ou não vai? Vai para o céu? Aí Faraó pergunta assim, quantos vão? Uai, como assim quantos vão? Eu e minha casa, nós vamos todo mundo. Olha a sutileza de Faraó. Arão, Moisés, querem servir a Deus? Ótimo, tudo bem, pode servir a Deus. Quantos vão servir a Deus? Como assim, quantos vão? Vai todo mundo. Todo mundo. Lembra quando Josué levanta, mais ou menos numa mesma situação, né, diante dos ídolos? Josué levanta e fala assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta que eu te faço, meu irmão e minha irmã, quantos vão? O que você responde? Responde aí quantos? Você consegue responder por nome? Da sua casa? Da sua família? Responde aí quantos vão? Quantos vão ser libertos? Quantos vão desfrutar e adorar só o Senhor na tua casa? Quantos vão? Você pode falar o nome de todo mundo aí? Vai todo mundo, não é? Em nome de Jesus. Vai todo mundo adorar o Senhor. Mas Faraó não para por aí, porque a sutileza do maligno, a sutileza do mundo das trevas ainda é grande. E aqui ainda no capítulo 10, vamos lá. Ainda no capítulo 10, a partir do versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servir ao Senhor. Olha que legal. Então tá bom, né? Não, tá nada. Olha a sutileza. No versículo 24. Ide, servir ao Senhor. Só fica aqui as ovelhas, as vacas. Vão também conosco as nossas crianças. Versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fique aqui conosco as ovelhas, as vacas, vão também convosco as vossas crianças. Porque Moisés tinha resistido, quantos vão? Aí Moisés tinha respondido, né? Vocês lembram que Moisés tinha respondido? Quantos vão? O que Moisés responde no versículo 9? Quantos vão? Vão os meninos, vão os velhos, vão os filhos, vão as filhas, vão as ovelhas, vão os bois, vai todo mundo fazer uma festa ao Senhor. Amém, querido? Vai todo mundo. Aí Faraó fica meio calado e fala assim, então vai os meninos,
Então vai os velhos, porque Moisés está enfático ali na situação. Aí Faraó não se contenta, porque lembra, o mundo não quer dizer não para você, ele dá sempre um jeitinho, mas não tem nada a ver. Mas nada dá um jeitinho, vamos continuar com o coleguismo, vamos continuar com a proximidade, vamos continuar com a amizade, o politicamente correto, vamos ter uma parceria entre mundo e os céus e os princípios. Não tem jeito, não tem como, não tem jeito. E aí Faraó ainda atenta ainda Moisés ainda e fala, Faraó chama Moisés e fala assim, pode servir ao Senhor, mas fica as ovelhas, fica as vacas, fica conosco. As crianças, já que tem que ir com as crianças, então também, porque ele queria que as crianças ficassem. Né? Nossos filhos não vão ficar, em nome de Jesus. Moisés, porém, disse, tu também darás nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Moisés fala assim, Faraó, você não está entendendo, vai todo mundo, é todo mundo. Pelo contrário, você ainda vai dar coisas para nós levar ainda. Moisés ainda fala para eles, você ainda vai dar ainda coisas para a gente levar embora. Versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Irmãos, aí deu, né? Aí já deu. Aí Faraó, que Moisés chegou numa linha que falou assim, Faraó, você não está entendendo. Vai tudo e todos. Não vai ficar uma unha sequer. Tudo. Nós não vamos deixar nada aqui para o mundo governar do que é nosso. O mundo não vai governar as nossas coisas. É tudo e todos. Tem muitas pessoas que se dividem pela metade. Elas ficam lá, né? O famoso lá, né? Assim, o pé no mundo e um pé no reino de Deus, né? Então, quer ficar naquela divisão. Meus irmãos, é tudo e todos. Então, são todos. É a minha casa. Não é quantos vão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Promessa do Senhor, palavra do Senhor, Atos 26. Palavra do Senhor, será salvo tu e a tua casa. Né? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos desfrutar do que está escrito em Atos lá para a glória de Deus e que Josué também proclama em nome de Jesus Cristo. É todos e também é tudo. Aí ele fala, não, vai ficar o gado. Não, nada do que é nosso vai ficar sob o governo do mundo. Suas finanças não podem estar debaixo do governo desse mundo, do governo da sua avareza, da sua vaidade. Submete suas finanças ao governo do Senhor. Seus animais de estimação, submete e abençoa eles ao Senhor nosso Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, submete ao reino. Consagra a tua vida, tua casa, o que você usufrui, sua profissão, seus diplomas, seus bens. Consagra tudo ao Senhor, deixa tudo debaixo do cuidado do Senhor. Moisés chega a um ponto, queridos. Moisés chega a um ponto, que é um tipo de ponto que a gente tem que chegar em relação ao mundo. Moisés chega e fala assim, não vai ficar uma unha. Irmãos, eu não sei até hoje qual o valor de uma unha, para te falar a verdade. Para que serve a unha? Eu não sei para coçar, né, as costas, coçar alguma coisa. Sinceramente, eu não sei o valor da unha. Uma proteção deve ser, né? Mas Moisés fala assim, nenhuma unha. Eu não sei que valor que tinha a unha na época, qual que é o valor de uma unha hoje, né? Para uma manicure a unha vale muito, né? Mas, sim, fala do modo geral para o ser humano. Qual o valor de uma unha? Ao ponto de Moisés falar assim, não vai ficar uma unha. Talvez ele não estava falando de uma unha inteira. Talvez Moisés estava falando até de quando corta a unha, se ficar aquilo que cai. Está falando assim, nós não vamos deixar nada aqui, nada vai ser governado, nós não queremos lembranças, não queremos deixar raízes, não queremos deixar contatos, ligações com o mundo. De onde Jesus tirou você? De onde Jesus tirou você? Tem que ter um rompimento com aquilo que era contrário aos princípios de Deus na nossa vida. Meus irmãos, não há como viver uma redenção, viver uma nova vida em Cristo, se nós tivermos
uma amizade, uma afeição com o mundo, uma ligação com o mundo. A palavra de Deus, ela é muito clara, e eu quero voltar a te lembrar, não estou falando sobre perfeição, não estou falando sobre errar depois no mesmo erro que cometi antes, não estou falando disso, tá? Não estou falando das suas fraquezas, quedas, não. Eu estou falando de um posicionamento, de uma consciência, de um abandono, de um peguei as minhas malas e tchau mundo, sabe? Não quero mais o mundo. O mundo não é para mim, sou cidadão dos céus. Eu vivo no mundo terreno, né? Planeta, eu vivo, mas o sistema que rege ele não governa minha vida, não governa as minhas coisas, meus sentimentos. Não. O mundo vai tentar de alguma maneira te seduzir para manter proximidade. Adora a Deus aqui. Como adorar a Deus no sistema deles? Como? Não. Adorar a Deus no sistema do mundo é aceitar tudo que o mundo diz que é normal. O que eles chamam de casamento, o que eles chamam de relacionamento, o que eles chamam de liberdade sexual, de vida, o que eles chamam de relacionamento aberto, o que eles chamam de experimentar e de não dá para adorar a Deus com eles. Então tá, mas não vai longe não, fica perto da gente, também não dá para ficar perto. Lembra que Moisés respondeu quando ele falou, fica perto, Moisés falou assim, nós vamos a caminho de 3 dias. Esses 3 dias é o nosso sucesso, né? O 3º dia Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós andamos em novidade de vida. Nosso caminho também é 3 dias. É morrer e ressuscitar em Cristo. Uma nova vida, irmãos. Esses 3 dias é uma nova, acabou. Aquele homem do passado, aquela velha criatura do passado não existe mais. Se tiver algum sinal, alguma situação, ou uma saudade que nem tinha no povo lá no deserto, alguma circunstância, o Senhor vai me tratar, mas eu declarei que eu não sou mais desse mundo, entreguei minha vida a Cristo e estou num aperfeiçoamento, numa santificação, fui separado, é outra história, o sangue de Jesus Cristo cobriu minha casa. Aí vem o mundo com uma sutileza e fala assim, tá, mas quantos? Porque ele quer também tua casa, ele quer também teu casamento, ele quer também seus filhos, né? E muita gente às vezes não para pensar. Tá lá o pai e a mãe servindo o Senhor, não está dando nem bola. Deixa as crianças. Tadinha as crianças, deixa as crianças. Nós precisamos envolver a nossa casa no reino. Não. Quantos vão? Como assim quantos vão? Se eu sou 4 em casa, é os 4 que vão, ué. Como assim quantos vão? É nós 4, ué. Nós somos em 2, então somos nós 2. Aqui em casa são 6, são 5, vai os 6, vai os 5. Como assim, quantos são, mundo? Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu criei, será salvo eu e a minha casa, em nome de Jesus. É assim que ele faz. Então tá, pode ir também então as crianças, tudo bem. Mas as vacas vai ficar, não é? Vai ficar as vacas, vai ficar a ovelha. Aí o mundo fala assim, tá bom, perdemos você. Mas tudo que envolve a tua vida, seu trabalho, seus bens, nós vamos governar, tá bom? A gente governa. Nós ensinamos você, nós falamos para você, gasta com isso, compra isso, sonha com isso. Não. Agora, minha vida é administrada pelos princípios do reino. Com vocês eu era avarento, no Senhor eu sou generoso. Com vocês eu era arrogante e prepotente, no Senhor eu sou humilde. Não. Acabou. Agora eu estou aprendendo que é temperança. Não sou mais escravo das coisas que eu era antes. Não. Não vai ser isso. Porque o mundo ainda quer reger. Ele quer reger toda a sua maneira de viver. Aí você faz como Moisés, chega no radicalismo. Fala assim, escuta aqui, maligno. Nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha. Eu sou lavado e remido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que há em mim, bendirá o nome do Senhor. E eu estou rumo à terra prometida, e o Senhor me guardará. E nessa jornada eu vou desfrutar do maná, nessa jornada eu vou desfrutar da coluna
de fogo, eu vou desfrutar da coluna de glória, vou desfrutar do descanso do Senhor, vou desfrutar da provisão e dos milagres de Deus, porque o Senhor é comigo e com a minha casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você consiga fazer tal declaração na sua vida, que você consiga desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida, em nome de Jesus. Você já teve o seu êxodo? Já aconteceu o seu êxodo? Você já declarou o rompimento com o sistema deste mundo? Já entendeu que a tua vida agora não é regida mais, sua vida não é mais governada pelos padrões daqui, agora é pelos padrões do céu. Agora, o que mais importa para nós, tem muita coisa que é ainda importante para a gente cuidar, mas o que mais importa para nós são os valores do reino, os valores do céu. É aquilo que a gente precisa fazer para agradar o Pai. Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meus irmãos, Jesus usou o termo comida. A comida é o essencial para a nossa sobrevivência. Essencial, né? Assim como água, assim como o ar, a alimentação. Aí Jesus fala: minha comida é fazer a vontade. Então, nós precisamos ter no nosso coração que agora o nosso padrão de vida é voltado para o reino dos céus. Quero orar por você que deseja fazer um rompimento, declarar seu rompimento com o mundo. Você que já fez esse rompimento e já viveu o seu êxodo, que você possa celebrar isso e entender que você está numa jornada onde Deus cuida de você. Tá? O Senhor não te tirou do Egito. Ele não te tirou do mundo. Não te tirou para deixar você perecer no deserto. Esse era um falso conceito que o povo hebreu tinha. Lembra que eles reclamavam direto no deserto? Direto no deserto eles falavam assim: o Senhor nos tirou